Olá pessoal, muito boa noite a todos, muita paz, muita luz. É com prazer que nós estamos iniciando mais esse encontro, tá? E o tema que nós vamos abordar então é como viver a espiritualidade num mundo totalmente materialista de hoje. Como é que a gente vai fazer, né? Bom, então eu quero que vocês entendam que é extremamente importante que a gente entenda uma coisa. Nós precisamos entender nosso ser interior. Tudo está aqui dentro de nós. O mundo aí fora é um reflexo do que acontece dentro das pessoas. Dentro de cada um. Tá? Muito bem. Então, nós temos que começar a transformação por nós. Não se preocupando muito com o que está lá fora. Tá ok? Então, nós vamos ter que começar pelas coisas mais simples, pelas coisas mais elementares, né? E depois nós vamos chegando nas mais complexas, nas mais complicadas. É muito importante que a gente compreenda isso. Um pouco de cada vez. Se você tentar fazer uma transformação extremamente radical, às vezes você não consegue sustentá-la e você acaba tendo que voltar para trás. Você quer ver? Eu vou contar uma história interessante para vocês a respeito disso. Quando estava próximo da virada do milênio, 1998, 99, gente, vocês não têm noção do que tem de gente que largou tudo e foi para Alto Paraíso de Goiás. Foi para o Planalto Central. Naquele oba-oba de que o mundo vai acabar, que vai ter um apocalipse, que vai ter tudo, certo? Ou seja, acreditando profundamente numa chamada transformação interior, né? Numa transformação do mundo, né? Então o mundo vai transformar, então eu vou mudar, né? Qual não foi a frustração de todas essas pessoas quando passa-se o milênio, tem a virada e absolutamente nada acontece? Olha, vocês não vão acreditar. 2 anos depois, aquela região praticamente quase que foi a falência financeira. Foi uma revoada total de lá, esvaziou, acabou, sabe? Eu estou falando para vocês, a cidade quase entrou em falência, porque não tinha mais ninguém, não tinha turista, não tinha nada, fechou o negócio. Entendeu? Todo mundo voltou para a cidade grande. Então a pergunta é, que tipo de transformação realmente você buscava? Né? Então, você tem que ter uma convicção muito grande daquilo que você está buscando. Porque você não pode esperar que haja uma transformação externa para você mudar internamente. Isso é o maior erro que as pessoas cometem. Está todo mundo aí esperando o ZT chegar para mudar de vida. A hora que o ZT chegar, aí eu vou mudar de vida. Não é assim que funciona. Né? O destino espiritual de nossas vidas está em nossas mãos. A cada minuto que se afronta diante de mim, eu posso fazer mudanças. Né? Vocês têm que entender que nós não precisamos convencer ninguém de nossa jornada espiritual. Eu não preciso convencer o ateu. Eu não preciso convencer os meus amigos. Né? Vocês não queiram saber, né? Como é difícil, como foi difícil para nós, para mim, a geração mais antiga, fazer essas mudanças. Coisa mais difícil, né, na minha família, por exemplo, foi fazer a mudança da alimentação. Nós vamos falar hoje isso. Né? Mudar a alimentação, ir para uma alimentação vegetariana. Vocês têm que entender que no Brasil, há 30, 40 anos atrás, falar em vegetarianismo era o maior absurdo da paróquia. Ninguém era vegetariano. Você está entendendo? Ninguém. Eu lembro que eu dava aula em Ribeirão Preto, na maior cidade do estado de São Paulo, não tinha restaurante vegetariano. Não existia isso. Em Campinas, né, quando eu entrei na Unicamp em 76, não existia restaurante vegetariano na cidade de Campinas. Um pouco tempo depois é que começou a ser instalou um. Você está entendendo?
Você vê uma cidade como Campinas, enorme, quase 1 milhão de habitantes, tem um vegetariano. Tem que ter 20. Você está entendendo? Então, realmente, era uma dificuldade muito grande, o que hoje não é. Hoje nós temos uma mídia social tão grande, né, que nós temos muitas, mas muitas facilidades para fazer as mudanças e corroborar essas mudanças em nossas vidas. Então nós vamos conversar passo a passo que tipo de transformação eu posso fazer, que é possível eu fazer, sem me importar com o que está aí fora, tá? Então a primeira transformação que você pode fazer é a seguinte: professor, como que eu vou conciliar dinheiro e espiritualidade? Poxa, eu não posso parar de trabalhar. Principalmente pessoas que têm uma família, pessoas que têm filhos na escola, tem que sustentar a esposa, né? Às vezes tem que pagar aluguel, tem IPVA do carro, tá? Sabe que todos nós temos? Ok? Então como é que eu vou fazer? Né? Então, não, como a gente vai conciliar? Então nós precisamos aprender uma coisa muito importante, né? Nós precisamos aprender a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Nós não podemos viver 100% de nossa existência vivendo e servindo ao materialismo. Eu vou explicar para vocês por quê. Eu já falei em outras aulas dessa questão. O ser humano, ele precisa ter uma saúde. Mas essa saúde, ela tem que ter saúde física, a saúde emocional e uma saúde espiritual. Né? Saúde física, nossa, todo mundo, né, inventa 1 milhão de coisas. É academia, ginástica, é isso, é aquilo, né? Certo? Porque o ser humano é 100% físico aqui, praticamente. Emocional, né? Só foram inventar depois do Freud e Jung, os terapeutas lá atrás, né? Que foram começar a discutir uma questão ligada à área emocional do ser humano, que é a psicologia, né? Aquela coisa toda. Mas nunca ninguém falou de saúde espiritual. Tá? Principalmente porque na ciência espiritual não existe. Espiritualidade não existe. Depois eu vou mostrar para vocês, antes de vocês irem embora, uma história do Divaldo. Ele contando com relação a psiquiatra e psicanalista. Os 2 ateus que foram procurar ele lá, porque o filho tinha morrido. Filho de 14, 15 anos. Né? Vocês vão ver como é que a coisa funciona. Como é que a ciência, em certos aspectos, eu sempre chamei a ciência de uma intelectualidade burra. Por quê? Porque eles se vestem de um monte de equações, daquela linguagem rebuscada, técnica e tudo mais, mas no fundo é uma burrice só. Eles não entendem absolutamente nada de um monte de coisa. Só verborreia a gente chama. Né? Então, nós vamos falar, então, para você ter um ser humano altamente harmonizado, equilibrado, num processo espiritual, você tem que ter o ser humano equilibrado nessas 3 áreas aqui. Tá? E mais uma ainda que eu não coloquei, né, que é a mental. Né? Certo? Tem gente que fica louco mesmo. Certo? Fica perdido, confuso, não sabe para onde vai. Né? Então ele precisa ter uma consciência mental também, uma intelectualidade equilibrada. Né? Você está me entendendo? Muito bem. Então, nós vamos começar, né,
discutindo no mundo de hoje a relação, a espiritualidade no mundo versus o materialismo. Ele se diverte. Olha lá quem veio visitar nós aqui. Tá pequeno, né, velho? Olha o meu pichuchuco aqui. Deixa eu mostrar pra vocês o meu meninão. Olha que coisa linda. Olha que ele, né? É um fofo do papai dele. Olha que parece um príncipe, né? Hã? Que coisa linda. Né, filho? Cadê o papai? Vem, vai lá. Cadê a Pepa? Foi embora? Ah, deixa aí. Depois eu vou pegar ela para mostrar ela. Bom, em um mundo, numa sociedade, né? O Brasil ainda é um país com muita espiritualidade, gente. Mas se você sair do Brasil, se você for para a Europa, se você for para o Japão, se for para os Estados Unidos, olha, vai demorar para você achar com quem você conversar, com quem você trocar ideia. Porque os valores das pessoas é grana, grana, dinheiro, sucesso, ego, né, poder, emprego de trabalho, certo? Não tem espaço. Né? Então as pessoas, elas vivem 100% o materialismo e 0%, né? E às vezes uma espiritualidade muito primitiva. O que é espiritualidade primitiva? Aquele indivíduo que acha que vai na igreja fim de semana, reza e depois volta e não faz mais nada. Ele nunca lê a Bíblia, nunca estuda, nunca vai buscar os conhecimentos, nunca vai fazer uma mudança. Sabe, aquele que está acomodado naquela vidinha, né? É só bater cartão na igreja, volta para casa. O famoso espiritualista de fim de semana. Domingo ele vai na igreja, 1 hora só, hein? Mais que 1 hora ele não fica na igreja. Né? É. Muito bem, muito bem, muito bem. E aqui, papai? Dá bolinha aqui. E cá, velho. Dá bolinha pro papai. Gente, ela tá fazendo uma farra com a bolinha de papel aqui no chão. Vocês não têm noção. Vem cá, minha gorducha. Vem cá, papai. Vem cá. Vem cá, papai. Mostrar pra você. Aí vocês vão entender porque ela chama Pepa, viu, gente? Dá uma olhada, ó. Porque, olha a gordura que ela tá. Olha. Meu bichinho, fala que o papaizinho resgatou e eu tava jogada lá na escola. Ninguém queria eu. Tava abandonada. Como é que alguém pode abandonar uma gordinha dessa? É tão bonita, papai. Agora já castrou ela. Faz quantos? Uns 4 meses que ela tá aqui, Jô? Mais? Já? É, uns 5 meses, vamos supor assim, 5, 6 meses que já resgatamos ela. Vem bem. Vai lá, fofonha, vai lá brincar. Vai. Upa, Leléu. Bom, então veja bem. Olha a vida de vocês, principalmente os jovens aí, que acordava de manhã, né? Ia para a escola, desde jovem, vai para a escola, né? Aquele que é às vezes período integral na escola, né? Aquele colégio brabo, né? À tarde ia para o esporte e tal. Não existia nenhuma prática espiritual na vida de vocês. Pode olhar a vida de vocês. Né? E o jovem hoje não queria saber de igreja, né? Não quer saber de igreja, religião. Está muito ligado nessas coisas. Né? Ele gosta de uma palada, fumar maconhinha, cigarro do capeta, pegar umas gatas, né? Pegar umas minas, aquelas coisas todas. Né? Vai no show de rock, manda uma banda, né? Aquelas bandas horríveis que dá até dó. Né? O Brasil é que, deixa eu explicar uma coisa assim. O músico brasileiro é diferente um pouco do músico americano. O músico americano, você pega um guitarrista de rock, esses caras estudam desde criança. Sabe? Porque nos Estados Unidos, toda escola tem aula de música. Desde cedo.
Você está entendendo? Então o cara pega o instrumento musical, desde cedo ele já começa a aprender teoria musical. Eles tocam muito bem, são músicos. O brasileiro não, já é pobre, não tem dinheiro, vai pagar professor, não tem dinheiro para pagar escola, vai lá na cifra, no caderninho. antigamente era assim, né? Tem que esperar sair na banca aquele caderninho de cifra. Né? Pra gente. E outra, tem que sair a música que você gostava, né, cacete, né? Se você não soubesse tirar a música, e no começo a gente não sabe tirar a música, né? Nossa, eu lembro que eu tinha uma pia assim, caderninho. Você sabe, eu com o Carlão. O Carlão, nós tínhamos uma pia assim, daquele caderninho de cifra, para nós estudar música e tal. Então, a gente ralava, cara. Não tinha alguém para orientar a gente. Né? A gente era muito pobre, não tinha dinheiro para pagar um professor. E outra, vai na cidade ver se tinha nego bom para te dar aula, para se ensinar. Você pega para aqueles professores que tem que pegar o bono. Esse é a coisa mais chata do mundo, cara. Os métodos que não tem nada a ver, sabe? Aquelas coisas antigas de 50, 10, 20, 30 anos atrás, 60 anos atrás. Bom, então, entrou na faculdade. E quando você fosse pobre, que nem eu, né, tinha que trabalhar o dia inteiro, ir na escola de noite, fazer o colégio de noite, certo? E quando eu entrei na faculdade, era das 8 da manhã às 6 da tarde na faculdade, certo? E a faculdade toma um tempo de estudo de cabeça de você que vocês não têm noção. Certo? Naquela faculdade que você dá 2 estudadas, vai lá e faça. Você tem que passar a noite inteira estudando, senão você não passa nas provas. Você está entendendo? E à noite eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar à noite para sustentar minha casa, comer. E ainda pensar em ser espiritualista. O que significa isso? Significa que a sociedade ela não te dá espaço para você ser espiritualista. Ela não foi projetada para você viver isso aqui. Tá? Então, por isso que nós precisamos encontrar um jeito alternativo de estar nessa sociedade e não ser arrastado para esse lado aqui. Viver 100% a nossa existência materialista. Aí vocês vão reclamar porque que não vê espírito, não fala com o espírito, não vê ET, não tem contato, não é abduzida. Né? Não vai ser mesmo, né? Você nunca investiu isso na sua vida. Você tem que entender que você passou 20 anos da sua vida estudando, manhã, tarde, noite, estudando, para ser uma profissão. Mas nunca se dedicou um segundo para a sua espiritualidade. Não tem um de vocês aqui, talvez é no seu pastor, que leu a Bíblia inteira até hoje.